Boa noite, queridos. É uma felicidade estar aqui com vocês. Eu estou feliz. Né? Estou realmente alegre de poder estar aqui com vocês. É muito bom. É muito bom estar com você também, que está aí na internet nos acompanhando. Que Deus possa te abençoar. Muitos de vocês eu não conheço. Alguns eu conheço. Queria, por exemplo, dar um abraço aí para o grupo da Marzi, que está nos acompanhando agora através da internet. Que Deus possa abençoar esse pequeno grupo e estar com vocês. Queridos, realmente é bom. E eu gostaria de ouviu falar a voz de algum Deus do meio do fogo, como tu a ouviste, ficando vivo. Ou se algum Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, com milagres, e com peleja, e com mão poderosa, e com braço estendido, e com grandes espantos, segundo tudo o que o Senhor, vosso Deus, vos fez no Egito aos vossos olhos. Jamais aconteceu uma coisa assim. Nem desde a criação do mundo. E na realidade, nem depois, até o dia de hoje, jamais aconteceu algo semelhante a isto. Deus falava a Israel do meio do fogo. Israel ouvia a voz de Deus. Deus foi ao Egito tirar um povo do meio daquela poderosa nação. Com um braço forte, com sinais, com milagres. E de lá tirou um povo para ser seu. Isso jamais aconteceu em qualquer outro momento da história. O evento do Sinai, o evento do Êxodo é único na história humana. Ele é único. E esse evento, Deus intentou e o fez para trazer várias lições e instruções à humanidade. Na realidade, hoje nós vamos explorar somente algumas delas. O Sinai é riquíssimo. Riquíssimo. A gente poderia fazer aqui o ano só sobre o Sinai. Se fôssemos apontar cada um dos aspectos. É tão rico que os profetas depois de Israel diziam: lembra lá o que Deus falou para Moisés. Vocês estão esquecendo. É tão rico que o próprio Jesus, quando diz, eu vim para cumprir aquilo que foi dito lá. Cumprir. Porque Moisés falou de mim. Moisés falou de mim. Assim nós temos um dos momentos mais gloriosos da história da humanidade. Um pequeno item. Curioso. E às vezes uma surpresa para muitos de nós. O Sinai foi o momento em que Deus estabeleceu a sua igreja na terra. Vamos para aí. Igreja não é coisa do Novo Testamento? O que está falando de igreja no Sinai? Nós vamos a esse texto, por exemplo, Deuteronômio capítulo 4. Você está com o seu livro, a Bíblia aberta, o livro de Deuteronômio. Venha comigo ao capítulo 4, no verso 10. Capítulo 4, no verso 10. E o texto bíblico diz assim: não te esqueças do dia da congregação, quando você esteve reunido diante do Senhor, no Monte Sinai, no Monte Horebe. A palavra congregação, quando o texto bíblico foi traduzido pela primeira vez, foi a língua grega. A palavra congregação, que no hebraico é kahal, está aqui o dia da kahal, da congregação. Para o grego é, não te esqueças do dia da eclésia. Congregação, eclésia. E a palavra eclésia é a palavra grega que vai dar origem à palavra igreja em português. Por isso a gente fala,
contexto eclesiástico, contexto da igreja, não é? Eclésia, o dia da igreja. Por que isto? Quando nós notamos na história da humanidade, até então, Deus sempre lidou com pessoas muito de maneira individual. Você tinha Adão, você tinha ali, por exemplo, Noé, você tinha Abraão, a família de Abraão, mas agora é a primeira vez na história em que Deus vai lidar com um povo organizado como congregação religiosa. É a primeira vez que Deus lança as bases da igreja. Uma congregação de fé. E aí, todos os textos que estão aí, 9, 10, Deuteronômio 18, 16, livro de Atos, capítulo 7, verso 38, no discurso de Estevão, diz, quando a igreja do deserto, falando que a igreja começou lá no deserto. E aí, Deus estabeleceu essa verdade, uma congregação de fé, para ser o seu instrumento na terra. E aqui estamos nós, até hoje. Uma congregação de fé, para ser um instrumento de Deus na terra, onde pessoas podem vir, se reunir e ouvir a palavra de Deus. Aí está, momento glorioso, o dia da congregação, o dia da igreja. E claro, né, quando Cristo vem e estabelece a igreja, faz a partir dos 12 discípulos que viam de Israel, e ali você tem a continuidade deste povo de Deus. Mas nós temos alguns aspectos curiosos. Eu gosto aqui de apresentar curiosidades, não é mesmo? Alguns aspectos curiosos aqui, eu gostaria de compartilhar com vocês. Além de ser o dia da igreja, uma coisa importante que nós temos de ter em mente para compreender o evento do Sinai, é que o Sinai está intimamente relacionado com a aliança de Deus para Abraão. Existe uma relação direta. Por que isso é importante? Porque no meio de muitos cristãos, existe uma imagem muito negativa do Sinai. Como diz assim, Sinai é a lei, Sinai é morte, Sinai é violência, Sinai é isso, Sinai é aquilo, Sinai é... Muito negativo. Abraão é bom. Todo mundo quer ser filho de Abraão. Não encontrei ninguém até hoje que não quer ser filho de Abraão. Judeu que é filho de Abraão, cristão é filho de Abraão, muçulmano é filho de Abraão. Todo mundo que tem fé em Deus é assim, eu sou um filho de Abraão. Abraão é uma figura positiva. Todo mundo gosta de Abraão. Do Sinai, mais ou menos. Não é mesmo? Mais ou menos. Mas olha só. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, ele predisse que ocorreria o êxodo. Isso faz parte da aliança de Deus com Abraão. Se você for comigo agora a Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. No momento alto de aliança entre Deus e Abraão, aquele momento que outro nós falamos, ele saiu para fora, tentou contar as estrelas. Deus disse, você não vai conseguir, assim vai ser a tua posteridade. E ele creu e aquilo foi contado para ele por justiça. Naquele momento, Deus, naquele mesmo dia, de noite, Deus faz uma aliança com Abraão. Uma aliança solene. E diz então, que quando caíram as trevas, capítulo 15, verso 12, ao pôr do sol, profundo sono caiu sobre Abraão. Grande pavor, cerradas trevas o cometeram. Então foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. 400 anos. Mas eu também julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se. Eu vou julgar o povo que vai dominar sobre eles. Deus está falando isso 400 anos antes do Êxodo. Falando isso para Abraão.
e depois sairão com grandes riquezas. Na quarta geração, verso 16, tornarão para aqui, para a terra que você está hoje. E eu darei esta terra, a terra para eles, a tua descendência, terra desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, verso 18, terra do Cananeu, do Eveu, do Amorreu, do Jebuseu, etc. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, nos itens desse contrato está: sua descendência será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão 400 anos. Que belo contrato, né? Só depois que eles vão voltar para cá. Deus já tinha predito isto. Deus já tinha colocado isso nos seus planos desde muito tempo antes. Depois de 400 anos, eu vou libertá-los. Vou trazê-los para cá e vou dar terra. Enquanto isso, e você, Abraão, não vai receber nada. Você vai morrer velhinho, no sepulcro, você não vai receber nada. Hein? É o que Deus falou aqui. Hein? E uma das razões, nós não temos tempo de explorar isso, porque é um tempo de misericórdia e graça para os cananeus. Porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus, dos cananeus. Deus tinha dado misericórdia para eles. Mas está ali, estava no plano. Quando Deus aparece para Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, nos versos 6 em diante, ele diz: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Eu ouvi o clamor do meu povo, eu desci para ver este povo, para tirá-los dessa terra da escravidão e levá-los à terra que eu prometi dar aos vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Chegou o tempo. Chegou o tempo. 400 anos depois, segundo o plano original, Deus diz: o que eu tinha falado para Abraão era promessa. Agora, Êxodo é o início do cumprimento das promessas de Deus a Abraão. Então, na Bíblia, quando se fala do Êxodo, quando se fala do Sinai, quer dizer que Deus agora saiu da fase promessa e começou agora a implementar a fase cumprimento. As promessas vão começar agora a ser cumpridas. Começou o tempo de cumprir as promessas. E elas começaram lá então, e essa é a primeira vez que as promessas de Deus começam a ser cumpridas. E vão durar o cumprimento até a volta de Jesus para estabelecer o seu reino eterno. Mas ali, cumprimento. Sinai é muito importante para Deus. E nós podemos ver isso através de toda a Bíblia. É interessante, uma das razões que eu acho extraordinária quando para pensar no Sinai. Por que Deus não deu a terra logo para Abraão? Por que Deus fez o plano dele de levar o povo 400 anos para a terra do Egito? E permitir que este povo fosse escravizado. E depois de ser escravizado por um bom tempo, agora dizer: agora sim, eu vou tirar vocês. Agora sim, vocês podem subir para a terra prometida. Por que isto? E como nós temos visto ao longo dessa semana, eu creio que cada um de vocês tem visto a estudar a Bíblia. Quando a gente para e começa a ver as razões, realmente, cada vez mais, eu me maravilho com as razões extraordinárias daquilo que parece ser inexplicável, ou parece ser estranho. Queridos, a sociedade antiga se dividia em termos humanos em 4 classes sociais. Cima, sobre a classe superior, estava a realeza. A realeza, no seu conceito, ela é mais do que humana. A realeza, nos conceitos humanos gerais, através de várias culturas, ela está entre o humano e o divino. Às vezes considerando mais divina do que humana. O rei
ele tem uma natureza diferente dos outros homens. Né? Depois disto, esse é o conceito geral. Por isso eles podem receber impostos, viver bem, mandar, porque eles não são seres humanos comuns. Hein? Eles têm mais perto dos deuses do que perto da gente. Abaixo deles vem a nobreza. Nobreza não é tão divina assim, mas é boa. É boa. Hein? Então havia os nobres. Hein? Grandes propriedades, grandes fortunas. Né? Mas estava ali. Depois deles havia os homens livres. Ser humano que é livre, não, alguns tinham alguma coisa a mais, outros tinham menos, mas pelo menos tinha direito de ser livre e tentar viver a sua vida como ser humano livre. Isto era a sociedade humana. Mas debaixo dos livres vinham os escravos. E o escravo, ele não está no nível de um ser humano. O escravo, ele está no nível de um animal. Como um animal que você compra, um cavalo, um boi, uma vaca, ou qualquer outro tipo de animal, você pode comprar e pode vender. Ele é como um animal. Hein? O escravo ele tem direito, os mesmos direitos, por exemplo, que o boi tem na fazenda de uma pessoa. Direito de lugar para dormir e comida para comer. Esse é o único direito do escravo. Comida e lugar para viver. Do resto, ele trabalha sem receber por aquilo. O escravo não é um ser humano. O escravo é um ser humano no nível dos animais. Deus, no seu plano infinito, chamou Abraão, que como vimos, provavelmente estava mais no nível de realeza para nobreza. Os líderes, príncipes e reis, tratavam Abraão como príncipe, como um chefe de um beduíno, mas a nível de príncipe poderoso. Ele lutou contra reis e venceu. Abraão estava na mais alta posição da classe social. Mas Deus não deu a terra prometida a Abraão. Ele permitiu que esta família fosse reduzida à escravidão. O mais baixo nível que qualquer ser humano pode ir. Para então, lá na escravidão, ele falar para o mais poderoso governante do mundo fazia 1000 anos. 1000 anos. O Egito era o país mais poderoso da história até então, durante todo um milênio. O faraó do Egito era considerado Deus. E ele chega para este homem poderoso, num país poderoso, para dizer a todos: Israel, este grupo de escravos são meus filhos diletos. Deixa-os ir. Se não deixar ir, eu trarei juízo sobre você e sobre todo o Egito. Queridos, ao fazer isto, Deus rompeu toda a estrutura de castas e classes que havia na antiguidade, mostrando que para ele ama tanto o nobre como Abraão, como ama ao simples escravo, simples, que ninguém dava valor nenhum. Ele vai transtornar todo este conjunto de castas sociais e dizer: o ser humano, qualquer ser humano, é meu filho, é minha filha. Eu amo o rico como amo o pobre. Eu amo todos. E isto fez Deus na história do Êxodo. E é esta história que vai através dos séculos minar pouco a pouco, porque a escravidão era uma instituição tão forte na cultura humana, tão forte, que precisou de séculos para que o ser humano compreendesse aquilo que Deus fez no Êxodo. E essa história do Êxodo
sempre foi o lema de liberdade para todos aqueles que compreendiam. Um antigo hino libertacionista americano dizia as palavras de Moisés: Let my people go. Deixe meu povo ir. Deus fez isto lá, com Êxodo. E com isso trouxe uma luz para nós, seres humanos, compreendemos o valor do ser humano diante de Deus. Esta é uma das lições que nós vemos no Êxodo. Mas existem outras lições maravilhosas. Uma lição maravilhosa no Êxodo é esta que eu gostaria de compartilhar com vocês, que espero esteja bem visível aqui. Vou ter que colocar-me do lado aqui. O Êxodo é o paradigma da salvação. Todo mundo é salvo da maneira como Deus salvou Israel. Este é o caminho. O Êxodo apresenta a sequência da salvação. E por causa do Êxodo, nós podemos compreender a salvação. Se não houvesse Êxodo, muito difícil compreender a salvação. Mas Deus colocou na história um paradigma, para que depois nós, que conhecêssemos essa história, pudéssemos compreender como é que o ser humano é salvo. Qual que é a história do Êxodo? Ela é bem simples. Primeiro, vem a situação do ser humano. Todo ser humano, independente de sua classe social, neste mundo de pecado, é escravo. Todo ser humano. Todo ser humano neste mundo de pecado é escravo. É escravo exatamente da pior escravidão que existe, que é o chamado famigerado pecado. Todo ser humano, infelizmente, desde que os nossos pais escolheram se juntar à rebelião daquele querubim, se tornaram escravos daquele querubim. E não existe exceção. Esta é a realidade do ser humano. E nós vemos isto. Israel era escravo, diz: vós sois escravos de acha a lenha que tira a água para você, está aqui hoje. Para que nós estamos aqui hoje? Diz o Senhor, verso 12: para que entres na aliança do Senhor teu Deus, e no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo, para que hoje te estabeleça por seu povo, e ele te seja por Deus, como te tem prometido, e como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Todo mundo de Israel estava ali, inclusive quem não era de Israel, o estrangeiro. Para que também todos, o estrangeiro junto, entrasse na aliança de Deus, para ser povo de Deus. Maravilhoso. Puxa, contexto universal. Mas não para aí. Não para aí. No verso seguinte vem essa declaração surpreendente. Diz assim, verso 14: e não é somente convosco que eu faço esta aliança e este juramento. Não é só com vocês que estão aqui hoje. Porém, com aquele que hoje aqui está conosco perante o Senhor, e também aquele que não está conosco aqui hoje. Eu faço aliança com aquele que está aqui e com aquele que não está aqui. Quem é esse que não está aqui? Verso 22 diz: então dirá a geração vindoura dos vossos filhos, que se levantarem depois de vós. Quem não está aqui é todo filho de Israel em todas as gerações no futuro. Eles estão hoje aqui fazendo aliança. Mas ainda não terminou. Diz aqui: e também o estrangeiro que vier de terras distantes, porque ouviu do nome do Senhor, este entra na minha aliança. Até o fim da história, Deus estabelece essa aliança dizendo:
é com vocês e com todo mundo que vier posteriormente. Você estava ali no Sinai e Deus pensou em você. Por isso ele deu os 10 mandamentos. Por isso ele falou de salvação, de cordeiro, de sacerdote, de santuário, para te ajudar a entender como é que você tinha de ser salvo. Por isso ele te dá conselhos bons para a sua vida, para a vida de você que nos acompanha na internet. Deus te dá conselhos para que você viva feliz. Deus fez essa aliança. E essa aliança apontava para a vinda futura do Messias. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sumo sacerdote, que vive para interceder por você diante do Pai, no santuário celestial. Tudo isso aqui, nesta aliança. Qual é a nossa resposta, queridos? Existe esse lindo texto de Deuteronômio no capítulo 10, que fala da resposta de Deus a este grande amor. Ao amor de Deus, que entregou seu Filho para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Desse grande amor de Deus, que de longe, desde o Sinai, viu você, pensou em você, e fez uma aliança com você. E te convida a dar esta resposta. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor pede, teu Deus pede de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, que o ames, e o sirva de todo o teu coração, com todo o teu ser, para guardares os seus mandamentos para o teu próprio bem. Queridos, ao guardar os mandamentos de Deus, nós não acrescentamos nada a Deus. Só acrescentamos a nossa vida. É para o teu bem e a tua felicidade. Por quê? Porque Ele te ama com amor eterno. E Ele quer que você seja feliz. Seja feliz. Queridos, este é um tipo de atitude que Deus nos convida a termos. Responder o seu amor. E nós só podemos responder no nosso coração. Ninguém pode responder por nós. Ninguém pode responder por nós. Não adianta falar palavras vãs, porque Deus conhece o nosso coração. Mas Deus te chama hoje, se você já tomou a decisão por Ele, a renovar esta aliança com Deus, para a sua própria felicidade, seguindo essas orientações de Deus, para a sua vida, seguindo o Salvador Jesus que Ele mostrou, seguindo todos os conselhos que Ele nos dá, práticos, seus mandamentos. Você tem que fazer isso no coração. Fazer isso no coração. Israel tinha de renovar a aliança várias vezes. E quando renovava a aliança, aqueles que não eram de Israel entravam e faziam aliança pela primeira vez. Eu gostaria de fazer isso hoje. Mas vamos fazer de forma diferente. Eu gostaria de convidar você a se levantar e fazer uma oração silenciosa no seu coração. Você e Deus. Você e Deus. Fale para Ele o que você pensa disso que nós meditamos hoje aqui. E depois de um momento de oração silenciosa, o pastor Zanella vai nos despedir com uma oração audível. Gostaria de convidar o pastor Zanella a vir aqui à frente e nos despedir então, depois desse momento de oração.
Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, em Tua presença nós queremos Te louvar e Te agradecer de uma forma tão simples e tão profunda. O Senhor coloca perante os nossos olhos a Tua salvação. Obrigado, Senhor, por nos dar a liberdade. Obrigado por nos mostrar o Cordeiro, nos dar os Teus ensinamentos, que são as Tuas leis, para o nosso bem, Senhor. Nos colocamos perante o Senhor como filhos e queremos te suplicar, Senhor, o Teu poder para vivermos esta aliança eterna contigo. Abençoe a cada um de nós que aqui estamos e dá-nos a graça de desfrutarmos a eternidade ao Teu lado, juntamente com os nossos queridos. Nós oramos no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O pastor Reinaldo irá à porta para receber o cumprimento de todos e também despedi-los. E nós queremos convidá-los para irmos ao anexo. Nós temos um momento de confraternização. Nós vamos então tomar um lanche juntos e depois iremos nos dirigir aos nossos lares. Quero convidá-los para amanhã, terça-feira, um dia muito importante da semana. Mensagem muito especial, amanhã às 20 horas. Eu quero convidá-los a dar um abraço quem está ao seu lado. Desejo uma feliz semana. Já estamos começando hoje, segunda-feira. E vamos juntos então ao anexo, nesse espírito de gratidão e aliança com Deus, para estarmos juntos. Você que nos assiste via internet, muito obrigado por estar conosco. Deus o abençoe. E amanhã estamos juntos novamente. Um grande abraço.